Mateus 12, do 38 ao 41. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Nós esperamos você, não fica assim. Mateus, capítulo 18, foi contando, pode se colocando de pé. Obrigado, Cassar. Mateus 12, do versículo 38 ao 41. Vamos ler aqui todo mundo junto? 1, 2 e... Então alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. Querido e amado Pai, nós te entregamos esse momento nas tuas mãos e te peço pelo poderoso nome de Cristo Jesus, fala conosco. O nosso coração se ajoelha diante de ti e se submete à tua palavra, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz: glória a Deus. Pode se sentar. Nós vimos, na semana passada, se você quiser já abrir o livro de Jonas, aí deixar aberto para algumas citações que vão ser feitas ali dentro do texto de Jonas, né? Mas na semana passada, semana retrasada, nós começamos essa série de mensagens sobre avivamento, trazendo a ideia principal de Elias, né? E como a restauração do altar era fundamental, né? E nós vimos que antes do fogo cair, Deus primeiramente acaba restaurando o altar. Depois disso, a gente foi até o livro de Neemias e viu, né, que um povo restaurado precisa reconstruir principalmente os seus muros, né? Deus não restaura apenas os indivíduos, mas ele acaba restaurando as famílias, as cidades e as identidades que Israel havia se transformado com o decorrer das épocas, né? Agora nós chegamos exclusivamente aí até Jonas. O primeiro slide está aí com vocês? Primeiro slide, por favor. Então, para que a gente possa entender um pouco a questão histórica desse ambiente, eu estou ambientando a gente nesse processo, principalmente para que a gente entenda que cada avivamento que foi sucedendo dentro da história de Israel, ele não foi um avivamento aleatório. Na verdade, tem movimentos de Deus em direção ao povo que vai transformando a nação, e Deus sempre, né, se levanta e manifesta, levanta um homem de Deus, alguém que é do Senhor, para manifestar toda a vontade que o Pai tem pré-estabelecida na sua onisciência e onipresença. Então, antes de tudo, temos Davi, né, o rei de Israel. De Davi vem Salomão. Nem Salomão, em 931, mais ou menos antes de Cristo, nós acabamos tendo a divisão do reino, né, entre o reino do norte, que se torna Israel, e o reino do sul, que se torna Judá. E a gente viu em Neemias, aqui, vocês podem perceber que Neemias é toda a trajetória do reino do sul, de Judá e Benjamim, né, que foram transformados depois na verdadeira Israel, porque eles manteram toda a cultura israelita muito bem pré-estabelecida. Mas nós tivemos nessa divisão o reino de Israel, o reino do norte, que ficou sendo as 10 tribos. Qual foi o problema? Essas tribos se corromperam de tal forma, basicamente o que aconteceu era o seguinte: essas tribos foram entrando nas nações, e as nações, para poder dominá-las, elas faziam com que elas se envolvessem na cultura local. Então o que acontecia? O povo de Israel chegava, era o povo descendente de Abraão, era o povo da aliança, era o povo cheio do Espírito Santo, era o povo que tinha Deus, tinha arca, tinha tudo, mas Deus havia castigado eles. Quando eles são mandados para a Síria, grande império assírio, os assírios, eles basicamente levam cativo Israel e começa a colocar o reinado assírio, o reinado o reinado assírio começa a entrar dentro da cultura de Israel e transformar a cultura internamente. E aqui a gente tem um grande problema que acabou acontecendo, porque dentro do reinado assírio,
a gente tem Israel se envolvendo com os deuses assírios, a ponto de eles serem tão corrompidos na sua cultura cristã, na sua cultura judaica, que eles acabaram se deixando moldar pela cultura local. E é muitas vezes o que acontece comigo e com você. Nós vamos em ambientes onde nós deveríamos ser a diferença desse ambiente, mas nós insistimos em não ser a diferença desse ambiente, e muito mais que isso, nós insistimos em ser transformados por ambientes em que o Senhor não sonhou que nós fôssemos transformados. Em 722, nós temos o definitivo exílio assírio. Poucos focos em Israel se manifestavam e continuavam servindo ao Deus de Israel. Todos os outros povos, eles foram modificados pela cultura que foi entrando dentro da cultura israelita e transformando eles dentro para fora. Escuta uma coisa. Se o diabo quiser mexer no nosso coração, ele nunca vai mexer de uma vez. Estávamos ouvindo ontem o Ricardo, né? Aquele pastor à noite lá que a gente estava ouvindo ele, esqueci o nome dele. E ele estava falando que o jeito que o diabo fazer é o mesmo sempre. Ele vai semear pequenos momentos no nosso coração para que a gente se desvie daquilo que Deus sonhou que nós vivêssemos. E aqui nós estamos dentro do momento do exílio assírio. E aí o povo de Israel está totalmente enfurnado dentro daqueles deuses, com pequenos focos de fidelidade. Jonas, inclusive, profetiza durante o reinado de Jeroboão II, por volta do século 8 a.C., Israel vai viver um período de prosperidade econômica até relativa, mas a profunda decadência espiritual. Havia riqueza, porém havia pouco temor de Deus. Ao mesmo tempo surge dentro do Oriente essa grande potência chamada Assíria. A capital da Síria era Nínive. Quando o senhor fala, capital da Síria, pra você não dormir, era Nínive. Porque esse contexto histórico é importante para a gente entender o que foi acontecendo e por que Jonas era levantado. E aí a Bíblia vai nos dizer que a capital era uma das maiores cidades do mundo antigo. Inclusive, ela era localizada nas margens do rio Tigre, que hoje é a atual região do Iraque. Ela era conhecida pelas suas enormes muralhas, o seu poder militar e principalmente pela sua crueldade. A cidade de Nínive, na região, era a cidade mais cruel da região. Entre as crueldades que eles acabavam executando, por exemplo, era o empalhamento dos seus inimigos. Então, quando eles tinham inimigos, não matavam eles, empalhavam os inimigos e colocavam na porta da cidade e tinha uma fileira de gente empalhada lá. Você pensa que maluquice. E aí o cara que ia entrar na cidade olhava assim e falava, rapaz, esse povo aqui é meio nervoso. Se eu fizer alguma coisa, eu rodei com eles. Para vocês terem ideia, quando havia um traidor dentro de Nínive, ele era esfolado vivo. Ele era amarrado às pernas dele, uma carroça ficava rodando com ele no centro da cidade. E ele era esfolado totalmente vivo. A violência da cidade era extrema. O ódio do coração deles era absoluto no processo. E aí Deus vai e chama Jonas. E olha o que está escrito. Jonas capítulo 1, versículo 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Vá depressa. E aqui o original ele tem um sentido muito mais profundo de vá depressa, levante-se e faz o que eu estou mandando, Jonas. Levante-se e vai fazer o que eu estou mandando você fazer, porque quem está mandando é o seu Deus e você é meu profeta, então você faz o que eu estou mandando você fazer. Levanta e vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu na minha presença. Mas olha o que Jonas faz no versículo 3. Pode pôr o 3, por favor. Agora o 3. Jonas, porém, o que Jonas fez, irmãos? Da presença do Senhor, dirigindo para Tarsis. O povo era esfolado vivo. Só que a gente tem que pensar numa lógica do profeta da época. O profeta da época, ele não está com medo necessariamente de Nínive. Porque para ele viver era Deus e morrer era lucro. Ele já havia entendido que a vida dele havia sido separada somente para Deus e para mais ninguém. Mas de repente, quando ele se encontra com Jonas,
Quando Deus fala para Jonas, o problema de Jonas não era o medo de falar a Nínive, porque depois ele vai e fala. E quando ele vai reclamar com Deus do porquê que ele não havia, quando o pessoal quer jogar ele do barco, e ele fala o porquê que ele não pregou justamente porque a cidade era violenta. Sabe o que no fundo o Jonas está falando? Eu não gosto de Nínive. Você sabe esses marroquinos? Não tem jeito para eles. Você sabe os homossexuais? É impossível. Você sabe os viciados em drogas? Deixa para lá. Aquela pessoa lá, pastor, nem Deus consegue. Sabe, é que eu estou num país onde eu não quero falar a língua. Porque eles não vão ouvir mesmo. A gente acha muitas vezes, pode passar o outro slide, por favor? A gente acha muitas vezes que o Jonas está muito longe da nossa realidade. Mas o Jonas, o que ele está fazendo é negando a missão que Deus entregava para ele. Isso acontecia por causa de uma profunda compreensão de Jonas. Porque ele acreditava que ele era melhor do que aquele povo. Não, pastor, eu não sou melhor que ninguém. Irmão, no fundo, muitas vezes nós achamos que nós somos melhor que as pessoas. Nós achamos que as pessoas não são isso tudo e que nós, na verdade, a nossa presença, a nossa palavra, eles não merecem, não me merecem. Não, pastor, jamais, eu não faço isso. Irmão, pensa bem no seu coração. Pensa bem se aquele parente seu, curva de rir, que ninguém dá mais nada por ele. Talvez está esperando uma palavra sua, para que a vida dele seja mudada. Talvez está esperando uma mensagem sua, como quem diz, eu continuo orando por você, e eu não vou parar. Talvez está esperando alguma coisa de mim, de você, mas no fundo, nós seres humanos, nós tentamos, nós nos achamos muito mais do que nós somos. Jonas olhava para Nínive e dizia a eles, enquanto olhava para Israel, ele dizia nós. Está tudo isso dentro do livro de Jonas. Aquele povo, eles são gente muito cabeça dura. Aquele cara lá, pastor, cabeça dura, não quer mudar, não tem salvação aquele cara. Você também não. Olha para dentro de você. Eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber que muitas vezes nem eu nem você somos muita coisa. Muitas vezes eu tenho que olhar para dentro de mim e perceber que colocadas nas devidas circunstâncias eu seria capaz de cometer os mesmos pecados. Mas eu, pastor? Sim, você! Sim, eu! As escrituras são muito claras a respeito disso. Não há quem faça o bem. Não há um justo sequer. Nós só somos justos, meu irmão e minha irmã, porque o Senhor entregou para mim e para a sua vida a justiça que era dele. A segunda coisa é que Jonas acreditava que aquele povo não merecia misericórdia. O problema de Jonas nunca foi justiça. O problema de Jonas era a graça de Deus. Sabe o que é que no fundo você tem medo? É que se Deus perdoar aquela pessoa, como é que você vai ficar nessa história? Eu tenho uma lista, tá? Até falei com os irmãos ali, que eles estavam pensando em cometer uma loucura, eu falei, tem uma lista. Tem pessoas, irmão, que você não gosta. Não, misericórdia, amo no Senhor, mas nada, mentiroso. Dentro do seu coração, você não gosta. Dentro do seu coração, você está magoado, porque feriu o seu orgulho, feriu o seu caráter, feriu a sua identidade, e você quer que essa pessoa, se possível, morra. Inclusive, alguns de nós criou um inferno particular, onde essa pessoa está lá, e a gente acha que ela está queimando lá dia e noite, porque você está lá, colocou ela naquele inferno, e você quer mais é que ela se exploda, você quer mais que ela entre em colapso, você quer mais que ela fale, você quer mais que ela acabe a vida dela. Ô trem!
Mas e se Deus chegar e falar, está perdoado? E se Deus chegar e dizer, eu perdoei? Inclusive vou abençoar. Terceira coisa que Jonas acreditava, irmãos, era que é difícil demais. Nínive era cruel, era violenta, era idólatra. Então Jonas fez uma conta básica. Não vale a... Você sabe qual é o problema, irmãos? Nenhum avivamento vai acontecer se você continuar a achar que não vale a... Jonas foi rebelde. Ele negou a missão de Deus. Porque não vale a... O evangelho, irmãos, nunca foi enviado para pessoas que são fáceis, porque eu e você não somos. Na verdade, você não se suportaria se convivesse com você mesmo. Você não é uma pessoa extraordinária como você acha que você é. Você é uma pessoa difícil. Você tem infantilidades guardadas no seu coração. Você tem medos que você pode até não manifestar, mas eles estão dentro de você. Porque nós somos difíceis. O Jonas, sem perceber, julgou Nínive e se colocou no lugar de Deus. Porque disse para Nínive, eles não vão merecer misericórdia. Porque eu te conheço, Deus. E eu sei que se o Senhor, se eles se levantarem e pedir perdão, o Senhor vai perdoar. E o Senhor vai restaurar a sorte deles. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar calado. Hein, Marcelo? Quantas vezes a gente já disse, cara difícil. Se enquanto Jonas dizia, eu não vou, Cristo na cruz se colocou na brecha e disse, Pai, eis-me aqui. Tem um segundo sinal que Jonas entrega. Pode passar o outro slide. E a história de Jonas aqui vai contar que, versículo 8, Jonas 1, 8. Ele corre em direção a Jope, encontra o navio basicamente num porto, paga a passagem, é como se ele tivesse chegado, irmãos, e pagado. Qual o primeiro ônibus que tem? Mesma coisa, sabe quando você chega no rodoviário, quando os caras chegam no rodoviário, fala, primeiro ônibus, eu não sei, para onde você mandar é o primeiro que tiver eu vou. Basicamente foi isso que Jonas fez aqui. Qual que é o primeiro barco que sai? Esse? Então eu vou embora, vou sair de Deus, lá vou embora, vou distante, eu quero distante desse povo. Deus bateu em mim nesse texto, irmão do céu. O capítulo 1, versículo 8, Jonas vai dizer o seguinte: por isso lhes perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? A Bíblia está contando a história aqui, que quando Jonas entra em direção da cidade de Jope, o Jonas vai para o porão do navio. Repete comigo, porão do navio. Aí sabe o que ele fica fazendo no porão do navio? Repete comigo, dormindo. Vamos pensar aqui. Quando a gente está fugindo da presença de Deus, se você fosse um cara temente a Deus mesmo, pastor Michael, você saberia que está fora da vontade de Deus, não sabia? Então você ia, no mínimo, ficar acordado. Sabe o que o Jonas foi fazer? Dormir. Você sabe, irmãos, porque eu e você nós achamos que a vontade de Deus se manifesta na facilidade. Deixa eu falar um negócio para você. A vontade de Deus não se manifesta na facilidade, muito pelo contrário. A vontade verdadeira do nosso Pai, ela se manifesta na dificuldade. Deus não chamou você para viver uma vida fácil. Tem que arrumar outra religião. Porque dormindo, o Jonas estava fora da vontade de Deus. Então a minha e a sua vida vai ser vida difícil. Porque nós somos o vetor de um avivamento. Então não tem tempo nem para dormir, Jonas.
E a tempestade rolando, o Jonas tirando um ronco como se nada tivesse acontecendo. Havia uma cidade perecendo, havia uma desobediência em Deus em curso, havia o povo do barco morrendo e o Jonas... O povo está indo para o inferno e a igreja está... Acorda Jonas. Aí vira para Jonas e fala assim: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo pertence? O Jonas responde: eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, Ele é o Deus dos céus, e Ele fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer para que o mar se acalme? Respondeu ele: vocês têm que me matar. Quando a igreja, se nós mesmos acordarmos do sono em que a igreja se encontra, a gente vai entender que só quando a gente morrer é que as coisas vão começar a acontecer. Enquanto você quiser fazer a sua vontade, enquanto eu quiser fazer a minha vontade, nada vai acontecer. Mas quando nós entendermos que a vontade do Pai deve ser feita, um barco foi salvo, uma cidade pôde ouvir uma mensagem, um povo se arrependeu e um profeta aprendeu. O que Deus restaurou em Jonas, e é o que Deus quer restaurar em mim e em você, é a nossa identidade. Cutuca a sua irmã e fala: qual é a sua identidade? Você sabe o que a tempestade obrigou o Jonas a fazer? A lembrar de quem ele era. Antes de Deus devolver Jonas ao lugar certo, devolveu para ele a identidade de quem ele era. Porque ninguém encontra o seu lugar sem antes saber quem é. Tem crises na sua e na minha vida que parecem castigo de Deus. Tem lugares na minha e na sua vida que parecem tribulação do Senhor. Mas sabe o que é? São objetos que Deus entregou para mim e para você de misericórdia. Porque senão a gente estava indo para o inferno sem perceber. O peixe que engoliu ele parecia uma prisão, mas na verdade era uma escola de Deus para ele. A segunda coisa que Deus confronta o Jonas é sobre onde ele estava. Porque no fundo, quando ele entende que tem que ser jogado no mar, e alguns teólogos vão na direção, irmãos, que o fato de ele ter sido jogado no mar e ele ter afundado no mar, que ele vai dizer que as águas os encobriram e ele viu a morte. Alguns teólogos vão dizer que ele inclusive morreu. E que Deus ressuscita ele, o peixe pega ele e joga ele na praia. Olha a calamidade que Jonas se encontra. E era como se Deus, nessa história toda, perguntasse para Jonas: onde você está? E não é a primeira vez que a Bíblia Sagrada faz essa pergunta. Isso aconteceu no Éden. Quando o homem pecou contra Deus, a primeira pergunta que brota do coração de Deus ao homem, quando ele desce no meio da tarde, no final da tarde, para poder conversar com o homem, é aquilo que ele fazia diariamente com o Adão e a Eva. Só que eles tinham pecado, eles se perceberam pelados, se tamparam com folhas de bananeira e se esconderam do Senhor. E quando Deus desce para conversar com Adão e Eva, a única pergunta que Deus faz para eles é qual, irmão? Onde você está? A pergunta de Deus, diante do Espírito Santo, irmãos, a pergunta de Deus para mim e para você hoje é: onde você está? Onde a sua vida espiritual está?
onde o seu caráter espiritual está, onde a sua pregação está, onde você está. Porque o que Deus está fazendo comigo, com você, é nos preparando para ser profetas a uma nação. Só que isso só vai acontecer se você se lembrar onde você está. Como você se perde nisso? Como eu me perco nisso? Nós não sabemos nem onde nós estamos em Deus. Uma igreja adúltera, que vive perdida em seus templos fantásticos, que vive cheia de prepotência espiritual, tampado com folhas de bananeiras. Mas no fundo, de quê? Folha de figueira. Tá bom. Mas perdidas dentro de si mesmo. Não era suficiente. Para você se achar de verdade, meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir a voz do Senhor dizendo aonde você está. E aonde você está em Deus. Terceira coisa que Deus confronta em Jonas é que Deus conduz Jonas a um verdadeiro lugar. Cutuca o seu irmão e fala: qual é o seu lugar? Talvez a grande pergunta de Jonas da barriga do peixe, ou para Jonas, seria: Jonas, qual é o seu lugar? Será Tarsis? Será Nínive? Será Israel? Será o Brasil? Será a Bélgica? Será Portugal? Qual é o seu lugar? Assisti um filme um tempo atrás aí, de Ulisses. Se você vir, acho que está no cinema aí. A história é muito interessante porque Ulisses, ele que cria aquela ideia do cavalo de Troia, né? Para destruir Troia. Por causa de um problema que havia tido entre dois reis, ele acaba se envolvendo ali naquela problemática. E a história grega vai contar que ele sofre vários danos depois da guerra. E ele fica bravo com outro deus pagão lá e atira dentro do olho desse deus. Só que esse semideus era filho de Poseidon. E aí ele vai para o mar para voltar para a casa dele. Mas ele não consegue. Porque o tal do deus do mar não deixou ele voltar. Só que essa história é muito interessante porque ela vai refletir justamente sobre qual é o nosso lugar. Porque chega um momento na história de Ulisses onde ele tem tudo para ser tudo. Mas ele tem saudade de casa, da mulher dele. Dos filhos dele. Do cheiro da casa dele. Que você sabe do que eu estou falando? Sua casa tem um cheiro que é só seu. Pode ser fedido ou cheiroso, mas é seu. Qual é o seu lugar? Talvez seja a pergunta que a gente mais faz um pro outro aqui na Bélgica, né? Vai ficar velho aqui? Vai embora pro Brasil? Vai para Portugal? Vai fazer o que da vida? Vai para Espanha? E essa semana eu tive uma experiência em relação a isso. Toda casa que eu visito, todo lugar que eu vou, eu sinto que essa pergunta paira muito na cabeça de todo mundo que vive aqui. Qual é o nosso lugar? E aí a nossa memória engana a gente, viu? Tem coisas que você acha que são muito boas, mas é porque está distante. Porque a memória tende a ser seletiva. E ela vai selecionando as partes que são melhores para a sua vida. E aí, no fundo, não é mais aquilo que você achou que era, porque a sua memória selecionou só os momentos positivos e retirou os momentos negativos. E aí eu entrei em crise essa semana, confesso para os irmãos. Quarta-feira à noite. Fui fazer um acampamento com a minha filha, foi aniversário dela na quinta. Falei, vamos acampar aqui no fundo de casa. Eu quase não dei conta de dormir. E de noite eu saí lá fora,
deitei no chão lá. Estava no momento down, para baixo. Olhei para Deus e falei assim: Senhor, qual é o meu lugar? Será que é aqui? Será que é o Brasil, Senhor? Será que eu vou de volta para Itaberaí daqui um dia? Será que eu tenho que arrumar um canto em Portugal? Será que eu tenho que comprar um apartamento em Portugal e ir para lá? É isso, Senhor, que o Senhor quer de mim? Qual é o meu lugar, Senhor? Silêncio. Deus não falou nada. Acordei na barraca cedo, irmãos. Um frio. Larissa estava do meu lado, os meninos amontoados no outro lá. Eu olhei para o lado e falei assim: talvez seja aqui o meu lugar. E Deus... Mas, Senhor, então qual é o meu lugar? Se levanta e vai estudar o texto de domingo. O meu e o seu lugar é no centro da vontade de Deus. No Brasil, na Bélgica, em Portugal, na Espanha, na Indonésia, na China. Mas o que importa é que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Qual é o seu lugar? No centro da vontade de Deus. Pastor, mas e se eu for para o Brasil, vai? Se Deus não quiser que você vá, é para você. Tem testemunho aqui dentro da igreja, ó. O irmão, eu vou para o Brasil, arrumou as coisas, foi ameaçar de ir. Deus levantou alguém e falou: não vai, que você vai quebrar a cara. Foi mesmo assim. O que aconteceu? Quebrou a cara. Deus é assim, irmãos. Escuta um negócio. Eu, de crente, eu tenho 29 anos de batizado. E se tem uma coisa que eu aprendi de Deus, é que Deus não fala muito. E você precisa conviver com isso. Deus não está falando o tempo todo o que é de você. E muitas vezes você acha que escutou um negócio e que aquilo não é o que Deus quer de você. Muitas vezes o profeta levantou e era uma profetada. Porque você fez o que devia ter fazer e você quebrou sua cara. Não era para ser, não funcionou, não prosperou, não deu certo. Não era o que era para ser, porque você foi atrás de uma profecia, a profecia foi errada. Se tem uma coisa que eu entendi nos meus anos de crente, é que Deus fala pouco. E Ele só fala quando Ele quer falar, do jeito que Ele quer fazer. E não adianta você reclamar, porque talvez, você talvez seja como eu. Eu não sou de receber muita profecia, sabia? Né, amor? Nós tivemos a nossa época, de muitas. Mas nós não, né? Só que o que eu e ela entendemos nas nossas crises ministeriais é que Deus está formando filhos e filhas maduras na fé. E quem é maduro na fé sabe o que o Pai quer. Porque entende, não por causa de uma epifania, mas entende porque conhece o caráter do Pai. E sabe que se no Brasil eu vou ter que trabalhar feito um maluco, mas lá é onde o meu Pai queria que eu estivesse, é lá que eu estarei. O irmão Saulo, que foi embora daqui esses dias, ele chegou em mim e falou: pastor, eu vou falar um negócio pra você, embora eu não quero não, gosto daqui, minha família está aqui, mas eu vou dizer uma coisa pra você, meu pai está precisando de ajuda no Brasil. Eu vou ter que cuidar de um velho que está entrando em demência. E sabe o que eu vou? Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Mas você vai embora para cuidar de alguém doente. Pensa que dá trabalho, irmãos. Mas quando a gente sabe o que o Pai quer, não precisa nem do Pai falar. A gente só vai e faz, porque sabe o que tem que ser feito.
O que Deus procura é homens e mulheres que não precisam ser jogados na barriga de um peixe para finalmente entender a vontade de Deus, mas que se levantem como homens e mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo de fogo, e que profetizem uma nação adúltera e pecadora de que o Senhor continua sendo Deus. Você está disposto a isso? Qual é o seu lugar? Qual é o seu lugar? Santo Agostinho diz uma frase que me impactou profundamente. Nós fomos feitos para Deus, e o nosso coração continuará inquieto enquanto não voltarmos inteiramente para Ele. Você e eu, quando a sua irmã fala, você e eu, fomos feitos para Deus, e o nosso coração só se completará quando voltarmos para Ele. E o último sinal que Jonas precisou aprender foi misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é... O Jonathan não merece, mas Deus salvou ele. O Fábio não merece, Esther não merece, mas Deus salvou a gente. Nós não merecemos, mas Deus salvou a gente. O que Deus quer ensinar para mim e para você essa manhã é que não existe avivamento sem misericórdia. E o dia que nós entendermos isso, nós nunca mais vamos olhar para um rosto de um ser humano da mesma forma. Porque o terceiro sinal que Jonas teve que ver foi que esse povo precisava de misericórdia. Mas ele estava tão convicto com as suas próprias teologias que não entendeu que a misericórdia é maior que qualquer coisa. Jesus diz claramente isso. Ide aprender isso. Misericórdia quero e não sacrifícios. Sabia que à medida em que a gente medir, a gente vai ser medido? Quanto de misericórdia você dá, é o quanto de misericórdia você vai receber. E para terminar, Jesus, no texto em que a gente abriu, diz: eis aqui quem é maior do que Jonas. Jonas fugiu da missão dele, Jesus caminhou para ela. Jonas tentou negar um povo, Jesus abriu o braço para todos os povos. Jonas entrou no ventre de um peixe porque desobedeceu. Cristo entrou na sepultura porque obedeceu perfeitamente. Jonas saiu do peixe para anunciar arrependimento. Cristo saiu do túmulo para anunciar salvação. Jonas foi alcançado pela misericórdia. Jesus é a própria misericórdia encarnada. A cruz responde definitivamente à grande pergunta do último versículo do livro de Jonas: vale a pena amar quem não merece? E a resposta é: o madeiro. Porque foi exatamente assim que Ele nos amou. Ele se entregou por mim e por você. Vou colocar de pé. Irmãos, essa palavra é muito clara sobre um avivamento que Nínive passou. E eu acredito que o único jeito da gente viver um avivamento de fato e verdade é se a gente entender esse princípio. Há 2 semanas atrás, o altar do seu coração e do meu coração foi restaurado. Semana passada, os muros foram refeitos. E agora o que ecoa de dentro do meu e do seu coração é: onde você está? Não porque Deus tenha perdido você, não porque Deus não sabia onde estava Adão e Eva, mas porque em algum momento da sua caminhada você perdeu o lugar onde deveria estar. A grande fuga de Jonas, meu irmão e minha irmã, ela não começa no porto, ela começa no coração dele. Toda fuga começa assim.
Primeiro, nós afastamos por dentro. Depois, nossos passos apenas revelam onde a nossa alma já estava. Hoje a pergunta não é se você está na igreja. A pergunta é: cadê sua alma? Cadê seu coração? Cadê sua paixão por Deus? Cadê a sua alegria da salvação? Cadê seu primeiro amor? Talvez você ainda está aqui cantando. Talvez você até serve na igreja, pregue, dá dízimo, vem nos cultos. Mas por dentro, você já começou a viajar para Tarsis. Deus, nessa manhã, está chamando você de volta. Porque antes de enviar Jonas para Nínive, Deus trouxe Jonas de volta para ele. Talvez seja isso que Deus queira fazer conosco. Nós estamos aqui falando de avivamento, para ser sincero para vocês, algumas semanas, né? Mas a gente está pronto para ele? A gente sabe quem a gente é? A gente está pronto para voltar ao lugar onde Deus nos quer? Ou quando Deus nos chamar, nós vamos continuar fugindo? Olhe para Jonas. Reconheça a sua fuga. Se houve misericórdia para Jonas, vai ter misericórdia para você. A oração de Jonas é assim: eu me desespero, eu em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro, e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor me jogou nas profundezas, no coração dos mares. Correntes formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas se vagavam e passavam sobre mim. Eu disse: eu fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram e o abismo do mar me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Eu afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu, Senhor, o Senhor me trouxe à vida. E de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus, quando minha vida se apagava, eu me lembrei de Ti. E a minha oração subiu até Ti no Teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, me sacrificarei a Ti. O que eu prometi, eu cumprirei, porque a salvação vem do Senhor. Então o Senhor deu a ordem ao peixe, e ele vomitou nas praias de Nínive.